Bom dia, a paz do Senhor para todos. No nosso Fonte de Vida de hoje, veremos os argumentos cosmológicos sobre a existência de Deus. Você crê em Deus? Sua fé será fortalecida com fundamentos bíblicos e lógicos. Se não crê, terá a sua descrença desafiada no confronto com esse importante argumento. Convido-lhe para nos acompanhar nessa reflexão. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A CPAD apresenta o mais novo livro do pastor Elinaldo Renovato de Lima, Salvação e Milagres, o poder do nome de Jesus. Um livro que resgata a visão cristológica que a palavra de Deus evidencia, Jesus como o único Salvador. Já nas livrarias evangélicas ou pelo site www.cpad.com.br. Bem, meus caros irmãos, meus amigos, no programa anterior, nós falamos sobre o argumento da crença universal, sobre a existência de Deus. Hoje vamos falar sobre o argumento cosmológico, que pode ser resumido no argumento de causa e efeito. Ou seja, se algo existe, é porque teve uma causa. Os materialistas confrontam esse argumento, dizendo que se tudo tem causa e Deus existe, então Deus tem uma causa. Acontece, porém, que Deus se revela ao homem como um ser eterno, que sempre existiu, existe e existirá sempre, independente de causa, sendo sua característica básica a sua eternidade. A Bíblia diz que Deus é o alfa, ou seja, a causa primeira de tudo que existe. O universo é extraordinariamente grande, complexo e organizado. Como imaginar e crer cegamente, como fazem os materialistas, que toda essa grandeza cósmica não teve causa? Como imaginar que tudo isso é fruto do acaso? Vamos mexer com a sua cabeça, principalmente se você não crê em Deus, como a causa primeira do universo, da vida e dos seres vivos. Admitir que tudo passou a existir. Sem Deus, a causa primeira de todas as coisas, de todos os eventos iniciados no universo, é tão lógico ou tão ilógico como admitir que um dicionário poderia aparecer após uma explosão de letras, um Big Bang de letras, numa tipografia, numa gráfica ou num computador, um dicionário eletrônico, num tablet, sem que ninguém escrevesse nada, criasse nada. É ter fé suficiente para crer que um edifício de 20 andares, por exemplo, com instalações hidráulicas, elétricas, estrutura de ferro, tijolo sobre tijolo, vigas, lajes, pintura, etc., venha surgir, por acaso, da explosão de um monte de barro, tijolos, areia, água, cimento, sem que alguém o planejasse e o construísse. O edifício seria resultado de uma explosão de materiais ao acaso. Seria admitir um relógio digital ou mecânico aparecesse em um projeto de um relojoeiro inteligente. Seria admitir que um computador possa aparecer por acaso. Schaeffer, um teólogo, comentando o argumento cosmológico, afirma que, aspas, o universo é um fenômeno ou um efeito que envolve uma causa adequada. O argumento cosmológico apresenta evidência de que Deus existe e é a primeira causa de todas as coisas. 4 teorias foram cogitadas pelos filósofos e por especialistas em metafísica com relação à origem do universo material. A primeira, que a constituição da natureza é eterna e que as suas formas têm existido sempre. A segunda, que a matéria existe desde sempre, mas a sua presente constituição e forma estão sujeitas a um autodesenvolvimento, que foi o que Epicuro afirmou, e é a crença admitida pelo ateísmo moderno.
A terceira é que a matéria é eterna, mas a sua disposição e ordem presentes é a obra de Deus, que foi ensino de Platão, Aristóteles e de muitos outros. A quarta, finalmente, que a matéria é uma coisa criada, sendo causada para que viesse a existência do nada através do poder gerador de Deus, que é a revelação bíblica. A última explicação é a única que se harmoniza com as Escrituras, que dizem: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Pela fé, diz a Bíblia, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Hebreus 11:3. O argumento cosmológico nos mostra que cada efeito deve ter uma causa. Você concorda com isso? É a lógica, é a realidade. Mostra que o efeito é dependente de sua causa para que possa haver sua existência. Qualquer objeto que conhecemos tem sua causa. Pode ser que não conheçamos o seu fabricante, mas aceitamos isso naturalmente. Você compra um equipamento, ele vem com nota fiscal, certificado de garantia e um manual de instruções. E como admitir que é um fenômeno de ordem cósmica, com bilhões de estrelas e outros corpos celestes, não tem uma causa? É absoluta falta de lógica, não é nem de fé, é falta de lógica mesmo. Nos mostra também esse argumento que se algo não existe, não pode produzir nada. O que existe exige a explicação de uma causa real, com poder e eficiência para produzir qualquer coisa ou fenômeno. Além disso, a causa tem que ser eficiente e adequada ao fenômeno. Agora pense, a explicação do acaso tem lógica? Não. O acaso é eficiente para produzir um universo altamente complexo e organizado? Também não. O acaso é adequado para demonstrar a complexidade do cosmos, da vida, dos seres vivos e do homem? Nenhuma célula pode ser explicada pelo acaso, quanto mais o ser humano com 100 trilhões de células. Os filósofos em todas as épocas reconheceram o axioma ex nihilo fit, ou seja, que do nada, nada pode surgir. O ateísmo afirma que a matéria é eterna, autoexistente, sendo base para afirmar que Deus não existe. Isso nega o axioma filosófico acima. O teísmo, doutrina que afirma a existência de Deus, conclui que o universo foi planejado e criado por Deus com propósitos dignos e definidos. Pense, eu e você nem sempre existimos. Para existir, tivemos uma causa, pai e mãe. O universo com sua complexidade, né? O homem com sua extraordinária complexidade, como ser vivo, não existiu sempre. Ele teve uma causa e não pode ser outra a não ser uma mente superinteligente, sobrenatural, que planejou, projetou e fez vir à existência. Só Deus. E nenhuma outra explicação pode ser causa eficiente e adequada para a existência do universo, da vida, dos seres vivos em geral e do homem como ser racional e inteligente. O ateu diz: Deus não existe, o que não explica nada. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. E Jesus Cristo, nosso Salvador, foi o agente da criação. Diz a Bíblia: todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Portanto, meu caro telespectador, o argumento cosmológico ou de causa e efeito nos mostra que tudo que existe tem que ter uma causa eficiente e adequada ao fenômeno que existe. Assim, isso nos mostra que o universo teve uma causa, teve uma origem. E a única explicação para a origem desse universo organizado e complexo, como também da vida e dos seres vivos, é o que a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra.
Portanto, fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Você ainda não é colaborador do Fonte de Vida? Se deseja colaborar, aqui está o nosso carnê. Se você é da Assembleia de Deus em Parnamirim, poderá procurar uma de nossas igrejas. Mas se não é, poderá ver a conta bancária que está aí no seu vídeo. Seja colaborador do Fonte de Vida e nos ajude a mantê-lo no ar. Que Deus o abençoe. Pergunte, o seu pastor responde. Pergunte, o seu pastor responde. Bom dia, paz do Senhor. O Pastor Responde de hoje traz uma questão que envolve conceitos e valores éticos. Veja bem, no ano passado, uma jovem no Brasil vendeu a sua virgindade para ganhar dinheiro. Em outro país, um rapaz fez a mesma coisa. Na sua opinião, você acha que vale a pena vender o próprio corpo para ganhar dinheiro? Vamos ouvir então a opinião das pessoas na rua. Acho que é uma inversão de valores, né? Na verdade, a gente vive hoje, a sociedade, de maneira geral, vive hoje a perda dos valores humanos, social, e isso denota o quê? A ausência de uma educação mais apurada no meio familiar. Não, eu não acho correto. Eu acho que vai de cada um saber se é correto ou não. Mas para mim ir para a ética da sociedade e a ética religiosa, eu acho que é errado. Não acho correto. Não acho correto. Hoje você está vendo a novela aí, né? O que está acontecendo hoje, eu não acho correto vender corpo, não. Prostituição, né? Isso aí não pode. Enfim, cada um tem a sua opinião. E se ela fez isso, com certeza ela deve ter tido algum motivo. Cara, eu acho que Deus, ele te deu livre-arbítrio. E tu tens o direito de ir e vir. Cada um faz a tua escolha, né? Eu não faria. Não acho. Porque não tem dinheiro que pague, né? O corpo da pessoa. Aí, assim, não acho correto o que ela fez, não. De modo nenhum, acho que não. Por quê? Assim, porque se caracteriza prostituição, né? E assim, o corpo Deus fez para adorar a Deus, né? E o casamento também, tem a questão do casamento, que é uma coisa, né, instituída por Deus. E assim, a jovem, né, a mulher, ela deve perder a sua virgindade com o seu marido, né? Quando casar. Acabamos de ouvir a opinião das pessoas na rua. Agora o pastor Elinaldo responde. O pastor responde. Bom, nós ouvimos nossos amigos nas ruas da cidade e agradecemos sua colaboração. Mas essa história de vender a virgindade é apenas mais uma prova da decadência moral que está tomando conta da humanidade. Quem vende seu corpo é prostituta, prostituto. Quem faz sexo por dinheiro faz do sexo um objeto de lucro, uma mercadoria. Prostituição é forma das mais degradantes do comportamento humano. A jovem brasileira é Catarina Migliorini, de 20 anos, e ficou famosa mundialmente por ter leiloado a virgindade por R$1,5 milhão. Quem ganhou o leilão foi um japonês que se interessou pela vergonhosa transação comercial. Uma repórter perguntou se a vencedora fosse uma mulher, ela toparia fazer sexo com a mulher. Ela respondeu: leilão vence quem der maior lance, ou seja, quem der mais dinheiro. O rapaz que também vendeu sua virgindade foi o jovem russo Alexander Stepanov, de 23 anos, que, assim como a jovem brasileira Catarina, vendeu sua virgindade em um leilão online. Ele está deprimido, diz a reportagem, porque a maior oferta atingiu apenas $3 mil ou R$6.000. E sua primeira relação será com um homem, ou seja, virgindade de homem vale muito pouco em relação à da mulher. O autor do lance mais alto é um paulista de 35 anos. O sonho de Alex, como é conhecido, era que a primeira vez fosse com uma garota, também virgem. Ele está deprimido, pois se aceitar a venda de seu corpo, vai ter que fazer sexo com um homem, por tão pouco dinheiro. Até que ponto chega a degradação moral do ser humano, meus caros telespectadores? A reportagem diz que ele está recebendo tratamento psicológico. E precisa mesmo, porque só um doente mental se submete a uma vergonhosa transação
desse tipo. E não pensemos que esse degradante comércio não tem procura e oferta. O diretor da empresa que promove esse vergonhoso mercado diz que centenas de jovens no mundo têm enviado mensagens pela internet perguntando quando vai haver o próximo leilão, pois querem também oferecer o seu corpo. Sob o ponto de vista espiritual, que é o foco do nosso programa, podemos dizer que esse tipo de comportamento é condenado pela Bíblia. Veja o que diz a palavra de Deus. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Deus não fez o corpo para ser vendido. Antigamente, escravos eram vendidos como mercadoria, uma vergonha para a humanidade. Hoje há escravos do sexo que vendem seu corpo por dinheiro. A degradação moral é tão grande que há projetos de autoria do governo de nosso país considerando a prostituição como sendo uma profissão igual a médico, advogado, professor, comerciante, comerciário, enfim, como qualquer profissão digna. Isso é uma vergonha que ultrapassa todo o limite da moral e dos bons costumes. Então, que Deus nos abençoe, que não concordemos nunca com uma vergonha dessa. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A CPAD apresenta o mais novo livro do pastor Elinaldo Renovato de Lima, Salvação e Milagres, o poder do nome de Jesus. Um livro que resgata a visão cristológica que a palavra de Deus evidencia, Jesus como o único Salvador. Já nas livrarias evangélicas ou pelo site www.cpad.com.br. Jornal. Bom dia, paz do Senhor. Começa agora mais uma Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Projeto Verão com Cristo evangeliza praias no litoral sul. Pastor José Wellington visita a IADERN. Já em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Você merece o melhor. A Gráfica Fernandes garante aos seus clientes um serviço de alta qualidade e a entrega no dia marcado, feito por profissionais capacitados e com equipamentos de alto padrão. Aproveite o melhor preço. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento 1076, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Pastor José Wellington visita a IADERN. Na última segunda-feira, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB, fez visita oficial à Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Durante a tarde, reuniu-se com o pastor Martim Alves da Silva, presidente da IADERN. Na parte da tarde, participou da reunião mensal de obreiros da IADERN, ocasião em que ministrou a palavra dizendo a importância do trabalho realizado pelas Assembleias de Deus no Brasil neste momento histórico, em que o número de evangélicos tem crescido no país, sendo a denominação a que mais cresceu nos últimos anos. O pastor José Wellington é nordestino, natural do Ceará e dirige a CGADB há mais de 20 anos. Seu trabalho tem sido reconhecido em todo o país, no âmbito das Assembleias de Deus, bem como no exterior, onde tem representado o Brasil em congressos e eventos eclesiásticos internacionais. O pastor Martim Alves, presidente da IADERN, apresentou o pastor José Wellington à igreja no Templo Central, repleto de obreiros do interior, de coordenadores e dirigentes de congregações de Natal, enfatizando seu ministério e sua ação efetiva em prol das Assembleias de Deus no Brasil. O pastor José Wellington falou sobre a importância da próxima Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral a ser realizada em Brasília no próximo mês de abril, nos dias 8 a 12, e reunirá milhares de pastores e evangelistas para a eleição que ocorre de 4 em 4 anos. No culto à noite, com a igreja lotada, o pastor José Wellington entregou poderosa mensagem a todos os presentes.
Pastor Elinaldo completa 14 anos em Parnamirim. Em culto de ação de graças, a ADEPAR comemorou ontem o 14º aniversário de pastorado do pastor Elinaldo Renovato de Lima, à frente da igreja, com representações de todas as congregações e de igrejas do interior. A igreja expressou gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas durante esses anos. No próximo programa traremos informações sobre o culto de ação de graças. Jovens do Férias para Jesus vão ao interior. A União de Mocidade da ADEPAR não para mesmo. No próximo sábado, dia 19, os jovens que integram o projeto Férias para Jesus vão reunir-se para irem ao interior, a fim de cooperarem com as igrejas do campo de Parnamirim, numa experiência missionária local, evangelizando, discipulando e participando de todas as atividades da igreja que os receberão. Um total de 30 jovens de diversas congregações e do tempo sede da ADEPAR atuarão no Agreste Potiguar, em 11 cidades, onde existem igrejas sob supervisão da ADEPAR. Alguns passarão 15 dias e outros uma semana, cooperando com igrejas no interior. Oremos para que, como nas edições anteriores, o Férias para Jesus seja bem-sucedido em sua missão. Cenáculo do Poder reúne jovens para a oração. Na última sexta-feira, foi realizado mais um Cenáculo do Poder, a cargo da União de Mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim. Estiveram presentes representantes do Templo 7 e do Setor 1 da Assembleia de Deus em Parnamirim, sob a liderança do presbítero Adriano. Os que ali chegaram experimentaram o poder de Deus em suas vidas. A vigília de oração ocorre a cada 15 dias. Na próxima semana, você que precisa orar, vá ao Cenáculo do Poder, a cargo do Setor 2. Projeto Verão com Cristo evangeliza praias no Litoral Sul. O projeto Verão com Cristo, em sua 8ª edição, é uma iniciativa da Rádio Nordeste Evangélica, integrante da Fundação Pastor Eurico Bergsten. Durante esses 8 anos, o Verão com Cristo tem levado a mensagem do Evangelho através da evangelização pessoal, cruzadas e também através de pit stops, levando a mensagem de Cristo, especialmente aos veranistas e turistas que chegam às praias de nosso litoral. O Verão com Cristo tem 3 elevados objetivos: evangelização, educação ambiental, orientando para a limpeza das praias e promoção da Rádio Nordeste Evangélica. A emissora da Fundação Eurico Bergsten, instituída pela Igreja Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, além de combater o uso das drogas por parte da juventude. O Verão com Cristo tem a colaboração de diversos patrocinadores, com visão ampla de apoio à divulgação do Evangelho de Cristo, bem como a Rádio Nordeste Evangélica. A Assembleia de Deus em Parnamirim contribui com o apoio de pessoal e logístico, tendo em vista a proximidade das praias na Zona Sul. Ao longo dos 8 anos, mais de 300 decisões foram anotadas pelos que fazem o Verão com Cristo. Este foi, portanto, mais uma Visão Panorâmica. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor e tenha um ótimo final de semana. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Você merece o melhor. A Gráfica Fernandes garante aos seus clientes um serviço de alta qualidade e a entrega no dia marcado, feito por profissionais capacitados e com equipamentos de alto padrão. Aproveite o melhor preço. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento 1076, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos e amigos telespectadores, agradeço a Deus por sua audiência. Nessa nova série de mensagens agora sobre a existência de Deus, sobre Deus, muita coisa você vai aprender. E eu quero orar por vocês. Querido Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti por todos os irmãos e amigos que nos prestigiam nesse horário, Senhor. Abençoa a todos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Ele enfrentou a morte por você.